Recebemos já uma solicitação. Está aqui a nossa convidada, doutora Eliane Moreira. Estando aqui. Olá. Olá, boa noite, doutora Eliana. Que alegria tê-lo conosco aqui nesta live, numa parceria entre a Rede LFG e o Instituto O Direito por um Planeta Verde. Seja bem-vinda. Obrigada, Fabiano. Estão me ouvindo bem? Está chegando bem aí? Perfeitamente. Imagem. Sim. Tão necessário. Sim, sem dúvida, né? Fique em casa, como sempre afirmamos aqui. Bom, eu vou começar já tocando um ponto sensível, doutora Eliane, que é a questão da Amazônia, mas no final do ano passado, precisamente em agosto, Brasil, Bolívia registraram um aumento do desmatamento. E, claro, a pergunta de início é a pergunta sobre o contexto atual na Amazônia brasileira e os seus desafios. Então, eu já queria a sua leitura de imediato para um tema que é sensível, um tema que é polêmico, mas necessário discutir o contexto da Amazônia neste momento. Bom, Fabiano, só confirmando, estão me ouvindo e me vendo bem, então? Perfeitamente. Pronto. Quero começar dando um abraço virtual, um grande abraço às pessoas que estão hoje aqui conosco, em você, né, querido Fabiano. A gente já vai se encontrar, né? Quero desejar saúde para todo mundo, força, né, e determinação nesse momento, que nós possamos fazer nossa parte e sermos úteis nesse momento tão delicado e necessário que a sociedade global está vivenciando. Nunca fomos tão cidadãos planetários como nesse momento, não é verdade? Para a gente lembrar aí do nosso amigo Rogério Portanova, que fala sempre da cidadania planetária. Hoje também diretor do Planeta Verde, né? Hoje, mais do que nunca, precisamos exercer a cidadania planetária. E aí, com isso, eu já vou entrar nessa proposta de reflexão que você nos faz, né, Fabiano? Muito interessante quando você dá esse olhar para a Amazônia a partir dos nossos vizinhos, a partir dos países que compartilham conosco esse bioma tão importante. Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente fala de Amazônia é que são Amazônias, praticamente, né? A gente tem a Panamazônia, que é essa Amazônia que nós compartilhamos com os países vizinhos. Nós temos a Amazônia brasileira. Também podemos falar na Amazônia Oriental, na Amazônia Ocidental. Enfim, a Amazônia é essa complexidade, esse bioma complexo, tão poliédrico, tão multifacetário, né? Que nos demanda realmente reflexões, nos demanda aportes diferenciados, fora do lugar comum que muitas vezes nós somos acostumados a tratar no direito ambiental. Então, você começou falando do desmatamento, né? Que é o problema, acho que um dos mais evidentes que ficaram aí, estão nos últimos anos, é um problema com o qual a Amazônia se debate, e é um problema do Brasil, é um problema global, como você acertadamente começou referenciando, mas até mesmo para a gente falar do desmatamento, a partir do momento que a gente tem essa visão complexa da Amazônia,
a gente precisa olhar o que é realmente o desmatamento, né? O que acontece no contexto do desmatamento? Muitas vezes, quando nós pensamos no desmatamento, nós imaginamos simplesmente a supressão de espécies florestais, a supressão de árvores, né? A retirada de árvores. O desmatamento é um processo muito mais complexo que isso. Ele é um processo de destruição de redes, de relações que existem aqui no bioma. Relações ecológicas, ecossistêmicas, relações sociais, relações culturais também. Por quê? Porque a cadeia em que ocorre o desmatamento na Amazônia, ele implica uma ruptura do tecido social amazônico. E por isso que a nossa provocação hoje, né, quando nós pensamos nessa live de hoje, vamos falar da proteção da sociobiodiversidade na Amazônia. Porque é isso. O que é a Amazônia, na realidade? Ela não é uma reunião de árvores, uma reunião de espécies vegetais. Não, ela é uma complexidade, uma teia sociobiodiversa. A floresta amazônica, enquanto sistema complexo, só existe porque existem os povos tradicionais, as populações, os povos indígenas, os povos quilombolas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades locais. São elas que fizeram a Amazônia que nós conhecemos hoje. Esses são dados científicos. Um grande pesquisador, o Balé, reiteradas vezes, fala das florestas culturais da Amazônia como uma grande floresta cultural, onde 80% do que existe na Amazônia foi, na realidade, manejado, fruto de manejo de povos indígenas e de populações tradicionais. Então, a Amazônia, ela é muito mais do que as espécies florestais que aqui se encontram. Ela é a complexidade dessa tessitura de vida que reúne povos, reúne biodiversidade, reúne sociodiversidade. Então, sim, nos preocupa muito essa perda, porque o que é a perda que o desmatamento, que os dados do desmatamento nos indicam? Ele é a ruptura do nosso tecido social, né? Do tecido social da Amazônia. É isso que está em jogo. E essa complexidade, ela é quase que irrecuperável. Eu não gosto de cravar que ela é irrecuperável, porque eu me nego a falas muito pessimistas. Mas ela é um tecido muito difícil de recompor, Fabiano. Por quê? Porque ela vem de toda essa tessitura, dessas muitas mãos que tecem esse bioma amazônico. Então, não adianta a gente pensar que tudo bem, teve desmatamento, vamos restaurar a floresta. Restauração é importantíssima, mas a nossa primeira preocupação é de evitação, é de realmente evitar a perda desse complexo. E hoje, mais uma vez, retomando a provocação que você fez, os dados são desoladores. Os dados hoje apontam que em 2020 nós já temos mais perda do que nós tivemos no ano passado, né? Alguns dados que foram publicizados recentemente por organizações muito importantes, né, como o IPAM, dados oficiais como o do INPE, o Amazon também já tem dados do SAD, do Sistema de Acompanhamento de Degradação da Amazônia, e nos mostram que a nossa situação neste ano tem uma tendência a ser pior do que a que foi no ano passado. E veja como isso é preocupante, isso tudo num cenário de Covid. Como a gente se organiza neste cenário, que é urgente, né? Que nós temos urgências realmente muito profundas para fazer frente a essa degradação. Então, sim, a preocupação é enorme, mas volto a dizer o quanto foi acertada a tua primeira referência. É um problema planetário.
A proteção da Amazônia é uma questão de cidadania planetária. É aí que a gente precisa incluir de preocupação comum. Não é de patrimônio comum, é de preocupação comum. É nesse setor em que a gente precisa olhar e se colocar. Antes de já parar de falar para você dar continuidade, Fabiano, eu quero saudar nossos queridos amigos aqui, muita gente do Planeta Verde, né? A gente precisou adiar um pouquinho o congresso, mas ele vai acontecer assim como todos nós vamos nos encontrar. Bom demais, o pessoal de Alagoas, o Acauí já passou por aqui, a Eliana, enfim, muita gente bacana, a Juliana, estamos com muita gente, Patrícia lá do Acre, enfim, estamos unidos nessa mesma preocupação. Sim, sem dúvida. A Flávia também, de Nebia, também esteve aqui, passando aqui conosco, tanta gente querida aqui, Amapá, aqui o Marcelo aqui agora, colocando. Eu queria dar um passo atrás, eu falei da questão planetária, mas eu queria relatar uma questão minha, em nível pessoal. Toda vez que eu visito o norte do país, eu sou aqui do Sudeste, do interior de Minas Gerais, né, eu sou residente em Poços de Caldas, e todas as vezes que eu fui no Nordeste, eu trabalhei muito tempo no Nordeste, mas no Norte é uma outra realidade. E muitas vezes nós colocamos o olhar do Sudeste, do Sul-Sudeste, para o Norte. Quer dizer, há uma complexidade, assim, há uma riqueza. Belém, né, que é a sua cidade, às vezes que eu tive a oportunidade de ministrar palestra, de participar de eventos em Belém, eu ficava encantado, porque era um Brasil que eu não conhecia. E, evidentemente, olhar para o direito ambiental a partir do meu lugar, que está aqui, é muito diferente dos lugares, dos múltiplos lugares, das pluridiversidades que nós temos, né, pluriuniversidades que nós temos na Amazônia. E como você coordena um grupo na Universidade Federal do Pará com relação a comunidades tradicionais, eu queria muito que você pudesse expor para o nosso público que está conosco essa noite as realidades, as múltiplas realidades que nós temos aí na Amazônia e que, de repente, os que estão aqui no Sul, no Sudeste, algumas partes do Brasil, a gente não conhecem, não sabem da complexidade e, sobretudo, dos desafios, né? Antes da gente falar da sociodiversidade, que eu gostaria de falar. Perfeito, Fabiana. Essa é a beleza do nosso país, né? Essa diversidade, esses tantos locais que resguardam, né, relações sociais, relações culturais distintas. É isso que faz a identidade, né, do povo brasileiro e que permite que a gente se reconheça como uma nação pluriétnica e multicultural, para usar aqui a expressão que a doutora Débora Duprá reiteradamente utiliza, né? Somos pluriétnicos e multiculturais. Para nossa felicidade, realmente a Amazônia, a região norte, né, bem menor do que a Amazônia é 60% do território nacional. Olha que interessante, né? 60% do território nacional é bioma amazônico. Então, a Amazônia é uma região extremamente rica, extremamente biodiversa, com uma riqueza de biodiversidade que você identifica na feira, né? Numa simples ida à feira do Ver-o-Peso, quanta riqueza, quanta diversidade biológica, quanta diversidade cultural é possível identificar. E quem faz essa Amazônia, né, como eu falei anteriormente, são justamente os povos da Amazônia. A Amazônia, ela não é... O maior equívoco, eu acho, que existe historicamente no tratar a Amazônia é quando as políticas públicas governamentais olham para a Amazônia somente como um amontoado de árvores, que são muito importantes, são importantíssimas. Mas a Amazônia é, sobretudo, essa sociodiversidade, essa diversidade de populações, povos indígenas, povos quilombolas, comunidades tradicionais. Veja, que sorte a nossa, na Amazônia, termos ainda tantas populações, né? O estado do Amazonas, ele é o estado que tem a maior quantidade de povos indígenas, de diversidade de povos indígenas do Brasil.
quanta riqueza, quanta cultura, quanto conhecimento existe nessa diversidade. Se a gente falar, então, povos indígenas, né, os nossos povos ancestrais, os que vieram antes, aqueles que nos antecederam, aqueles que são reconhecidos juridicamente como os povos que tiveram o primeiro direito a essa terra, que hoje se chama Brasil, né? Que hoje compõe a nação brasileira. A história do Brasil segue essa diversidade, essa formação de plurietnicidades. Quando a gente passa por uma triste história do nosso país, que foi a escravidão, e que tivemos pessoas escravizadas, isso é muito importante, a professora Zélia Amador, aqui do Pará, sempre nos puxa a orelha. O Brasil não teve escravos, porque ninguém é escravo. As pessoas foram escravizadas, né? O estado do Pará é o terceiro estado com maior quantidade de comunidades quilombolas do Brasil. Só para a gente ter uma ideia de como essas plurietnicidades vão fazendo a teia da região amazônica. Ao lado disso, Fabiano, existe uma diversidade de populações amazônicas ribeirinhas, aquilo que antigamente era chamado, né, até existia muito essa compreensão na época do regime ditatorial, né, de uma percepção de um vazio demográfico. A Amazônia não tem gente. Não, a Amazônia tem uma ampla população ribeirinha que por muitas décadas foi invisibilizada. Nunca foi invisível. Foi invisibilizada, foi colocada numa invisibilidade. Todos esses grupos que são muito presentes na Amazônia, muito fortes, são muito formadores da identidade amazônica, precisam ser respeitados e precisam ter voz para que a gente consiga realmente alcançar a proteção do bioma Amazônia, da região amazônica. E aí eu faço mais um olhar também. O Brasil como um todo é o país mais sociodiverso do mundo, sociobiodiverso do mundo. O Brasil possui, de norte a sul, povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, pantaneiros, jangadeiros, comunidades de fundo de pasto, comunidades faxinalenses, povos ciganos. A gente é essa riqueza. Essa riqueza precisa ser olhada por nós como um patrimônio que constitui a nossa própria identidade, que faz de nós o que nós somos como nação, como povo. Temos que ter muito orgulho disso. Perfeito. Eu ia perguntar sobre a sociodiversidade, mas a senhora já adentrou aqui. Eu queria perguntar assim, a senhora atua como promotora de justiça, está no Ministério Público do Estado do Pará, e eu gostaria de saber quais são as pautas aí mais relevantes, as atuações do Ministério Público nesse sentido de proteção da sociodiversidade. Antes, deixa eu dar um recadinho aqui, o pessoal está me cobrando aqui, para lembrar que nós temos a 25ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, de 26 a 30 de setembro, em São Paulo. A senhora fez menção que agora que a gente adiou, estaremos juntos, tudo der certo, em setembro, finalzinho de setembro, de 26 a 30 de setembro. E temos também aqui um prêmio, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha, estou com o computador aberto aqui ao lado, porque nós estamos transmitindo também pelo Facebook. O pessoal de Rondônia já mandou aqui, né, um abraço. Temos aí as teses e o prêmio José Bonifácio. A data de entrega, 19 de julho, 23 horas e 59 minutos. Só registrando, temos a presença aqui da Liana Lima, do Acauí, da Tereza Vilac, da Flávia e tantos outros aqui que estão me mandando mensagens. Estou aqui registrando a presença. O André Geraldes, amigo queridíssimo aí do interior de São Paulo, querido amigo, também está aqui presente. Rafael Moreira também, juiz federal em Santa Catarina, está conosco aqui. Meu primo. Seu primo, ele colocou aqui. Pois bem, desculpa, eu interrompi, mas é um recado importante. Vamos ter sorteio no finalzinho aqui também, de uma inscrição com acompanhante para o Planeta Verde. Maravilha. Fabiano, e a necessidade de locais, dos setores de diálogo, como o Planeta Verde,
a estratégia de dialogar, de aprimorar o direito ambiental, de contribuir para a evolução do direito ambiental enquanto um instrumento de luta dos povos tradicionais, enquanto um instrumento de defesa da sociobiodiversidade, é fundamental. E o Planeta Verde tem assumido esse local de fala, esse local de debate, esse local de fortalecimento de direitos. Então, é importantíssimo, tem tudo, né? Toda a necessidade da gente manter a vivacidade dos nossos encontros, das nossas reflexões, e muitos avanços jurisprudenciais, doutrinários, vieram justamente do locus Planeta Verde, né? Desse nosso lugar, que brevemente estaremos nos encontrando novamente. Que ótimo. Bom, estou olhando aqui. Mas falar um pouquinho, você pediu para eu falar. Exato, da sua atuação, né, como integrante do Ministério Pronto. Público, das pautas mais relevantes aí no Pará, né, especificamente. Depois eu quero tocar um pouquinho aqui em pontos mais sensíveis da Amazônia. Vou voltar, mas eu queria muito, Perfeito. Neste momento, a Eliana, promotora. Olha, Fabiano, o Ministério Público é uma instituição das mais importantes hoje na República, né? Em termos de Estado brasileiro mesmo. A manutenção de vários pilares contam com o Ministério Público como motor também, né? Não somente porque eu digo sempre que o Ministério Público é apenas, entre muitas aspas, um instrumento da sociedade, né? Mas ele é um instrumento fundamental da sociedade. Ele é um instrumento que precisa ser preservado e incentivado, inclusive na sua independência. Não por acaso também valores como democracia, participação, igualdade, não discriminação fazem parte da agenda do Ministério Público. Aqui na Amazônia, portanto, todas essas questões que são muito importantes e claro, a Amazônia tem essa riqueza natural, essa riqueza social, cultural enorme, mas a Amazônia tem uma desigualdade muito grande. Se o nosso país é um país muito desigual, enfim, como tantos outros países em desenvolvimento, essa situação de desigualdade, a situação da pobreza, ela se estressa mais na Amazônia. A exclusão dos grupos mais vulneráveis, ela é mais evidente e ela se reverte, ela dos conflitos e, lamentavelmente, muitas vezes da violência. Conflitos que se degeneram para a violência. Especificamente, a minha atuação é em questões que envolvem conflitos coletivos pela terra na Amazônia. É um tema bem tranquilo aqui no estado do Pará, né? Não, claro que não. Um tema super difícil, um tema bastante arenoso. E muitas vezes é legal a gente falar um pouquinho dessa atuação, né, Fabiano? Porque muitas vezes as pessoas me dizem assim, mas você é promotora agrária, então você não trabalha com a questão ambiental. Lê do engano. Aonde estão os recursos naturais? Eles estão na terra. A maior parte, eu brinco assim, Fabiana, eles não estão numa nuvem, eles não estão em Dropbox ou no Drive, né? Eles estão na terra. Então, as disputas por terra, por território, o que elas envolvem ao final é uma disputa por recursos naturais. A grande parte delas é o que vai ser feito nesta terra. Vai ser destinada à mineração? As disputas sobre grandes obras de infraestrutura, como as hidrelétricas, todos sabem o quanto foi difícil os debates, e o quanto é difícil ainda os debates sobre a geração de energia hidrelétrica aqui no estado do Pará e na Amazônia como um todo. Então, as questões que envolvem o uso da terra estão muito atreladas a isso. Não por acaso também, portanto, as questões que envolvem o desmatamento, né? Então, a gente tem uma linha de atuação no Ministério Público de buscar fazer um enfrentamento às situações de conflito coletivo
pela terra e muitas vezes pelos recursos naturais. Esse enfrentamento ele precisa, quando eu falo enfrentamento, não é bem no sentido mesmo doutrinário do tema, não jogar para debaixo do tapete, ver que ele acontece e tratá-lo, dar o tratamento mais adequado possível. Então, a gente tem a busca aqui no Ministério Público de ter o olhar para o que tem por trás do conflito. Por que o conflito existe? Muitas vezes, historicamente, se olhou para os conflitos agrários imaginando que era simplesmente grupos entrando em colisão sem uma motivação. Olhava-se o assassinato, que lamentavelmente marcou até situações catastróficas como o Eldorado dos Carajás. Mas o que tem por trás desse conflito? Por trás desse conflito, o que a gente está falando é do acesso à terra e do acesso e uso dos recursos naturais que existem nessa terra. Então, sim, nós temos uma atuação que envolve o tratamento desses conflitos, muitas vezes judicialmente, atuando seja como custos legis, como fiscal da lei, buscando que esses processos tenham uma boa condução, muitas vezes nós mesmos ajuizando ações. Uma linha muito importante da litigância do Ministério Público é no combate à grilagem de terras públicas, que é uma das principais razões do desmatamento na Amazônia. O que está por trás, o que subjaz a essa questão da destruição da floresta é a grilagem de terras para o uso, muitas vezes, de atividades que estão em colisão com a natural destinação do bioma amazônico. E também a gente tem agora, desde o ano passado, Fabiana, a gente tem uma ação muito interessante do Ministério Público do Estado do Pará, que é relativo às câmaras de tratamento de conflitos agrários. O que as câmaras buscam? De forma cooperativa, propiciar o melhor tratamento possível aos conflitos coletivos. Como? Chamando as partes não só ao diálogo, mas à construção de caminhos. Ou seja, a partir do momento que todos podem se expressar, todos podem falar, e aí todos mesmo, instituições governamentais, instituições de pesquisa, o Instituto de Terras tem tido um papel muito importante nesse debate, as comissões de direitos humanos, como da Assembleia Legislativa, e os povos tradicionais, comunidades quilombolas que vêm e elas apresentam e elas buscam caminhos para o tratamento adequado do seu conflito. Essa é uma atuação também que eu destacaria nesse contexto, que tem sido uma atuação muito rica do propiciar um tratamento em outro nível, num nível mais profundo e num nível menos violento, ou dentro do máximo possível, dentro da não violência, o enfrentamento das questões num outro patamar. Então, eu destacaria essas ações dentro desse contexto, que são realmente acho que são o nosso carro-chefe. Perfeito. Eu tenho aqui duas perguntas que chegaram aqui na live, Eliane. Eu vou tentar efetuar a leitura aqui sintetizando, até porque eu estou com uma distância um pouquinho considerável do computador. Tem uma pergunta aqui do Dário Cardoso, da Transparência Internacional Brasil, que ele fala aqui de organizações que estão por trás do desmatamento na Amazônia. E algumas estão associadas à especulação imobiliária, à agricultura, à pecuária de forma predatória. E, por outro lado, dizer que há organizações da sociedade civil em busca de uma economia sustentável para a região. Uma dessas iniciativas, diz ele, é a bioeconomia. Que tipo de cuidados as iniciativas que buscam uma economia verde devem ter para não violar direitos? Essa pergunta aqui de Dário Cardoso, da Transparência Internacional. Depois, se você quiser emendar, tem uma também aqui que me chegou, só de Santarém, mandando um abraço aqui também no Facebook. Legal. Com relação ao saneamento básico. Mais.
ao saneamento básico. Vamos então conversar com o Dário primeiro, Fabiano. Sim, perfeito. Eu acho que essa pergunta dele dá muito pano para manga, pode ser? Sim, perfeito. Ok. Ao seu critério. Vamos lá. Dário, primeiro um abração, viu? Muito obrigada por estar aqui presente. Sim, o debate, esse enfrentamento da questão da grilagem de terras, e o Dário falou uma coisa bem interessante, né? A necessidade de transparência do que a gente chama hoje da contabilidade fundiária. A gente precisa ter dados claros. Não existe enfrentamento ao desmatamento sem enfrentamento à grilagem de terras. Ou a gente assegura o que tem na Constituição Federal, que é a prioridade das terras públicas tem que ser para povos indígenas, povos quilombolas, criação de unidade de conservação e reforma agrária, ou a gente assegura essa prioridade constitucional, ou a gente nunca vai ganhar essa guerra contra a degradação da Amazônia, contra a destruição da Amazônia. Então, isso passa pela necessidade de transparência da contabilidade fundiária. Quanto de terra realmente disponível para a execução dessas políticas obrigatórias do ponto de vista constitucional existe? Essa pergunta precisa ser respondida antes da destinação das terras para particular. Transparência. No do Pará a gente conseguiu. Então, assim, é do básico, né? O Estado do Pará não armazenava adequadamente os seus dados fundiários. Corria-se o risco até mesmo de ter um incêndio a qualquer momento. Então, assim, são coisas muito infraestruturais que precisam ser construídas na nossa região, e daí a questão da desigualdade e de quanto a gente ainda tem muito que fazer aqui. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, uma vez que a gente sabe que essa economia da ilegalidade caminha a passos largos e se consolida e tem raízes muito profundas nas relações sociais e até políticas na Amazônia, por outro lado, a gente precisa oferecer alternativas. E hoje tem se falado muito na bioeconomia. Na realidade, a bioeconomia é uma nova palavra para o que sempre se falou, que é o uso da biodiversidade, o acesso à biodiversidade. Antigamente se utilizava muito a palavra bioprospecção, que era o desenvolvimento de novos produtos a partir da biodiversidade. Sem dúvida alguma, a gente precisa reforçar a fiscalização, reforçar o combate à criminalidade, à grilagem de terras, mas a gente precisa construir alternativas econômicas. Aí é que é a questão, alternativas econômicas de acordo com os modos de vida das populações tradicionais, que respeitem a utilização da biodiversidade em padrões efetivamente, que garantam efetivamente a justiça socioambiental. Qual é o problema? Todas as vezes que se discute bioeconomia, bioprospecção, utilização da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais, simplesmente se esquece de fazer a pergunta às populações tradicionais sobre como é que elas pretendem utilizar os seus conhecimentos tradicionais e sua biodiversidade. Historicamente, na Amazônia, desde o escândalo da Bioamazônia, no ano 2000, que foi o que deflagrou uma série de legislações sobre biodiversidade no Brasil, até muitas criticáveis, em determinado momento, limitaram muito a realização de pesquisas, né, no nosso país, mas fato é que, desde aí, a gente nunca fez um diálogo que realmente fosse um diálogo de inclusão. Então, o que eu te responderia, Dário? A questão é a inclusão efetiva dessas populações tradicionais, que elas realmente tenham protagonismo desta política.
qual o grande receio que eu tenho quando eu vejo novamente os debates sobre bioeconomia? Novamente a gente vai fazer mais do mesmo. Capacitação para comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais não são capacitadas no uso da sua biodiversidade? Historicamente, elas já fazem essa utilização. Ou então, vamos fazer indústrias da biodiversidade. É realmente necessário? Que tipo de industrialização é necessário? Vamos olhar a experiência das quebradeiras de Coco-Babaçu, no Maranhão, que tem, sim, uma economia sustentável com base no uso do babaçu e de todos os seus derivados e que não precisaram construir grandes indústrias. Muitas delas têm, sim, um nível ali de manuseio, um nível de produção, mas completamente distinto dessas grandes, desses projetos faraônicos que muitas vezes se apresentam para a Amazônia e que são construídos por pessoas que não dialogam realmente com essas populações. São mais uma forma de colonizar a Amazônia. E a gente está cansado de ser colônia do nosso próprio país, inclusive. Chega já disso, a Amazônia tem capacidade, tem grandes institutos de pesquisa, Museu Guild, INPA, Universidade Federal do Pará. Vamos dialogar com essa ciência que já existe na Amazônia e vamos dialogar com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, para que se saiba qual é o projeto de vida que eles têm, qual a sua própria proposta, e não projetos faraônicos, como eu falei, que mais uma vez se apresentam e não dialogam com a população local e que vão ficar lamentavelmente, ficou a Bioamazônia lá em Manaus como um grande elefante branco no meio da floresta. Não, perfeito. E acho que tem uma outra pergunta também aqui sobre o saneamento, a questão do Covid-19 e saneamento, já que estamos aqui na questão da pandemia. Essa pergunta chegou aqui, acho que 3 vezes aqui nesse sentido também. Até porque a nossa equipe, se me mandar aqui no WhatsApp, porque eu faço a leitura, porque eu não consigo vê-la, que algumas questões formuladas estão bastante extensas, só me encaminhar aqui no WhatsApp. Lembrando que de 26 a 30 de setembro, 25º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Doutora Eliane, com relação ao saneamento, essa relação com o Covid-19, temos aí 3 perguntas nesse sentido. Eu também não estou conseguindo fazer a leitura aqui das perguntas, deu uma congelada aqui na minha tela, mas imagino que, claro, é a preocupação de todos nós hoje. O que vai acontecer, qual o cenário da Amazônia nesse contexto de pandemia? Já está acontecendo, Fabiano. Já colapsou o sistema público de saúde de Manaus, o sistema público de Belém está colapsando, e isso se deve ao que eu chamo da nossa baixa imunidade social. O Brasil, e principalmente as regiões, e aí agora eu vou usar mais dados da região norte, não tanto de Amazônia, né? A região norte é bem menor do que a Amazônia, mas a região norte tem uma rede de saneamento básico extremamente insuficiente. Acesso à água tratada também é um outro problema gravíssimo. Então, qual é, lamentavelmente, a tendência? É que, sim, seja extremamente impactante esse cenário de pandemia em locais como a Amazônia, como, lamentavelmente, os nossos estados aqui da região norte, em que as redes de saneamento básico, porque essa é uma das questões mais interessantes desse momento de pandemia do Covid. Por que ele é tão grave? Né? Ele é gravíssimo, claro, a gente tem vários elementos. Por que ele é especialmente grave? Porque a forma de prevenção dele passa por uma educação anterior. Saber lavar as mãos. Usar água e sabão. Não é preciso nem álcool gel, usar água e sabão. Usar água num local onde eu não tenho acesso à água, onde eu não tenho água tratada, como é que eu realmente
vou ter condições de fazer isso. Então, assim, qual é o cenário? O cenário é muito preocupante, mas o que eu gostaria de alertar é que não adianta a gente olhar, assim, a questão do saneamento também ela é uma questão sistêmica. Ela envolve redes de tratamento de esgoto, ela envolve tratamento de água, mas ela envolve também, lamentavelmente, a forma como ocorrerão agora, lamentavelmente, os enterros das pessoas também. É algo que também perpassa a questão do saneamento em áreas onde, por exemplo, na Amazônia, existem reiteradas enchentes, existem alterações do nível do rio, às vezes num só dia. Essa é uma cautela que também é necessário ter, também é necessário pensar. Tudo isso nos leva a, lamentavelmente, precisar reconhecer um cenário desolador no Brasil, mas o nosso cenário na Amazônia realmente é um cenário que vai se apresentar com um desafio a mais. Mas nasce, né, para a gente, nasce não, já tinha nascido há muito tempo, mas nos mostra o quanto é urgente o enfrentamento do saneamento. Saneamento, reciclagem de resíduos, tratamento adequado dos lençóis freáticos, tratamento adequado da água. Essa é uma política que nós não vamos mais poder fugir. Chega dos nossos setores, inclusive legislativos, adiarem o prazo de vigência das normas que tratam de saneamento. Ela agora mostrou claramente a realidade se impôs. Enquanto se está questionando há mais um ano, mais 2 meses, para começarem algumas normas que versam sobre saneamento terem vigência, a realidade se impôs. Então, eu até defendo a tese de que, perante o atual cenário de pandemia, as obrigações que foram adiadas, foram postergadas de saneamento, elas passam a ser diretamente exigíveis, ou deveriam passar a ser diretamente exigíveis, porque a realidade tornou urgente, a realidade revogou as normas que postergaram as leis de saneamento que já deveriam estar em vigor, como lei de resíduos sólidos e tantas outras. Já está em vigor, mas cujo partes delas, né, foram postergadas. Não, perfeito. Foram passando vários dados durante a live aqui, o pessoal do Pará foi comentando aqui, fantástico. Bom, Patrícia de Amorim Rego, que está conosco também. Vamos fazer um sorteio agora? Vamos dar uma quebradinha antes da pergunta final? Bora! Eu queria fazer um sorteio, mas aí, doutora Helena, eu queria que a senhora fizesse uma pergunta, mas veja bem, a pergunta, eu vou formular aqui agora, a senhora vai formular, mas a resposta deve ser dada para o e-mail do Planeta Verde. Qual é o e-mail? site@planetaverde.org. De novo, site@planetaverde.org. Agora a senhora vai formular uma pergunta e aquele que mandar o primeiro e-mail, encaminhar a primeira mensagem, ganha uma inscrição para a 25ª edição do Planeta Verde esse ano, de 26 a 30 de setembro, em São Paulo, com acompanhante. Vai poder escolher quem vai acompanhar os nossos debates no Planeta Verde, que esse ano versa sobre saúde, meio ambiente e saúde. Acabou sendo uma coincidência, né? Esse tema foi definido ano passado, durante a Assembleia Geral do Planeta Verde, e que é tema mais relevante, mais impactante para o nosso dia a dia do que saúde, diante do que nós estamos vivendo. E detalhe, o Planeta Verde, vou deixar com a nossa plateia que está conosco aqui, ele dialoga com vários setores, com o pessoal do urbanismo, o pessoal da agroecologia, dialoga aí com representantes da comunidade indígena, de vários setores da sociedade estão representados no Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, que é plural. Por isso fica o convite para que você venha conosco em setembro no Planeta Verde, né? Diga um oi lá, vamos conversar. Agora a pergunta, doutora Eliana, é com a senhora. Uma pergunta. A minha pergunta é fácil. A pergunta vai ser fácil, mas é importante. Quais são os estados brasileiros que compõem a Amazônia? A Amazônia ou a Amazônia Legal? Que integram a Amazônia Legal. Que integram a Amazônia Legal. Que estados? Pois é, eu posso dar uma dica? Por favor, aqui? Pode complementar. Não é só o norte, né?
pegam estados aí, né, do Nordeste, do Centro-Oeste. Aqui é a dica. A resposta, site@planetaverde.org. Não é aqui na timeline, não. Atenção, hein? Não. Olha, a Amazônia Legal é composta por outros estados. Detalhe, essa pergunta não foi combinada, viu? Não foi combinada. Você sabe do Código Florestal, que você vê também lá no artigo 3º, inciso 1. Olha a dica. Quem chegar primeiro, daqui a pouquinho eu digo quem foi, né, o vencedor desse sorteio. Bom, a senhora traçou aqui um quadro preocupante, um quadro que eu acho que, eu imagino quem está vivendo no norte do país, mas eu acho que as discussões sobre a Amazônia são discussões que envolvem, sim, o dia a dia, o cotidiano, os lugares, os conhecimentos, mas o que acontece na Amazônia impacta a todos nós. E aí a pergunta final é: quais são aí as alternativas para a Amazônia na leitura da doutora Eliane Moreira? Eu acho que a alternativa da Amazônia é buscar caminhar conforme a sua identidade. A história da Amazônia demonstra que todas as vezes que se ignorou o caminho, se ignorou a vocação da nossa região, impondo projetos megalomaníacos ou projetos que destruíram os povos indígenas, todas as vezes que isso foi feito, foi mal sucedido. Está na hora de nós caminharmos ao lado da Amazônia e não em confrontação com a Amazônia. Isso só é possível se nós olharmos para os povos da Amazônia. O caminho da Amazônia não está desconectado do caminho e da proteção dos povos indígenas, dos povos tradicionais, das comunidades ribeirinhas. O nosso caminho é este. Então, defender, por exemplo, mineração em terras indígenas é acabar com os povos indígenas. Que caminhos nós precisamos, então, percorrer? Os caminhos que estejam ao encontro dos povos que aqui estão, que aqui residem, das populações tradicionais. Todas as vezes que nós buscarmos confrontar, é muito interessante isso na história da Amazônia, o resultado é trágico, o resultado é negativo. Então, caminhos que estejam ao lado. O que há de melhor para fazer pela Amazônia? Proteger os direitos territoriais dos seus povos. Qual a primeira coisa que deve ser feita na Amazônia? Reconhecer os territórios tradicionais, demarcação de terras indígenas, titulação de território quilombola, respeito aos territórios das comunidades tradicionais. Isso é o que protege a Amazônia. Não é mineração em terra indígena que protege a Amazônia. Esse é o nosso caminho. E o nosso caminho é, sim, de proteção dessa economia, que de muito se fala. Economia, existe já uma economia, e ela não precisa, essa economia da floresta, ela não precisa de grandes indústrias, de grandes fábricas. Ela é o consumo da castanha do Pará, ou como falam fora daqui do Pará, da castanha do Brasil, na merenda escolar. Isso já é a economia da floresta. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é uma das principais formas de inclusão dos povos da floresta. O PAA, que é também uma outra forma de política governamental, aquisição de alimentos pela política governamental tão urgente, tão necessária na outra ponta hoje na crise da Covid, ela precisa partir do consumo da produção dos povos da floresta, da agricultura familiar, da agroecologia que já existe na Amazônia. Esse é o nosso caminho, Fabiano. Tem que acabar com essa história de estar cortando terra indígena com estrada, estar cortando terra indígena com linhão. Isso só ofende a nossa realidade e a nossa vocação natural na Amazônia. Perfeito, né? Olha, é fantástico a gente poder debater um tema tão instigante, tão importante,
que é a questão da sociobiodiversidade, né, nessa live do Planeta Verde, poder falar com vocês do Norte. Eu sempre digo isso, né? Como eu trabalhei um tempo também no Nordeste, isso me encanta muito, que mostra esse universo maravilhoso que nós temos aqui no nosso país, né, do Sul ao Norte, ao Centro-Oeste e ao Nordeste, com as realidades que nós temos. E olha, eu queria anunciar aqui a ganhadora. Um detalhe aqui, estão me avisando que todas as lives ficarão disponíveis no Facebook, ficará disponível também no YouTube, está gravado aqui a live, e a vencedora foi Elisa Fiorini. Elisa Fiorini, depois a nossa equipe vai mandar aqui. Você conhece, Elisa? Não, já quero conhecer lá no Congresso. E sim, então está convidado para tomar um café conosco, de 26 a 30 de setembro, né? Dependendo do dia 29 é meu aniversário, viu? Você vem comer um bolo conosco, viu, Elisa? Né? No Planeta Verde aqui. Bom, Toriano, quero agradecer em nome do Planeta Verde, da Rede LFG, nossa parceira nessas transmissões, nesses debates tão importantes, de coração. Muito obrigado, né, por estar conosco nesta noite. Eu que agradeço, Fabiano. Parabéns para a Cauí por essa iniciativa. Abraço para todos os amigos tão queridos que passaram aqui por essa live. Viva a Amazônia, viva os povos da floresta, viva a nossa identidade cultural. Viva, sem dúvida. Um abraço a você que esteve conosco aqui nesta live. E olha, sexta-feira vamos debater a política nacional de resíduos sólidos numa live diferente, de perguntas e respostas. Você vai perguntar e o nosso conferencista vai responder. Tasso Cipriano, um dos grandes especialistas em resíduos sólidos, estará conosco na próxima sexta-feira, 18 horas, aqui no canal da Rede LFG e do Planeta Verde. Muito obrigado, uma boa noite. Toreliano, novamente, de coração, um grande beijo.